sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou Cida Souza e divido esse espaço de apresentação com Nino Souza. Olá, gente, muito obrigado aí para você que está acompanhando Sem Pretexto aí. Quero dizer para você que você também pode ouvir o podcast dessa lição aqui. É só você ir lá no Deezer, no Spotify, no Apple Music e também no Google Podcast e procurar lá por Sem Pretexto. Então você pode não só ouvir essa lição da Escola Sabatina, mas você também pode acompanhar todos os outros episódios que a gente gravou até agora. Então segue lá a gente nessas principais plataformas de áudio e você pode ir lá procurar por Sem Pretexto. É isso aí. E no YouTube estaremos entrando ao vivo aí sempre toda terça-feira às 20 horas. Então você não tem desculpa, não tem pretexto para não estudar a lição da Escola Sabatina. Para essa lição de número 10, com um tema não mais sobre tutor, nós temos aqui conosco o pastor Gilberto Tais. Olá, amigos. É um prazer estar com vocês. Eu sou pastor na Igreja Central de Fortaleza e também a Igreja do Benfica, a Igreja do Cocó. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Valeu, pastor. E a gente também tem aqui um outro convidado muito especial que aceitou o convite, Cida, de última hora. Né? Desafio, a gente chama e vem cá. Prazer estar aqui com vocês, né? É o que eu falei pro Nino, quando Deus chama, Ele capacita também, né? Então a gente tem que seguir e aceitar tudo aí. Prazer estar aqui com o pastor aqui, sou membro da Central também de Fortaleza. E vamos lá, espero que seja uma bênção aí essa lição. Massa, legal, Calil Dantas. Calil, você também toca, né, na Igreja Central? Toco carrom. Massa. Olha aí, gente. E ele já veio todo imunizado aqui, ó, já tô vendo ali. Cheio de anotações, já pronto para responder as perguntas, para participar aqui. Mas Calil aí, muito obrigado também por ter aceitado aí o convite aí, beleza? É isso aí, completando aqui nosso quadro de convidados, temos direto de Itapajé o Iago Salles. E aí é um prazer, eu me chamo Iago Salles, sou do distrito de Itapajé, aqui mesmo do Ceará, e é uma bênção estar participando com vocês. Agradeço também pelo convite aí de vocês e juntos vamos estudar a lição dessa semana. É isso aí, então um abraço aí pra galera de Itapajé e participa conosco aqui que nosso debate vai ser super legal. Pastor, vamos fazer uma oração para iniciarmos aqui nossa conversa? Sim, vamos orar. Pai querido, nós pedimos a Tua presença aqui com a gente, que o Senhor possa nos ajudar através do Espírito Santo a compreender a Tua vontade, o que o Senhor quer nos ensinar hoje. É para a Tua honra e glória, portanto, que nós colocamos nas Tuas mãos o nosso coração e a nossa mente. Por Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, o tema dessa semana, a lição de número 10, como eu falei, é não mais sobre o tutor. E tem como base o livro de Gálatas, né? Eu vou fazer logo a primeira pergunta assim, tá? Quem quiser, quem começar aí, responder, o pastor, não sei, a gente sempre olha pro pastor, né? Pastor, pode começar, pastor. Começa com o pastor, né? Pastor, é o seguinte, né? Lá em Gálatas mostra um contexto que eles estavam vivendo, que era criar um novo evangelho, né, Nino? Isso. Pastor, deixa eu só ler aqui o texto, né? Só para a gente compreender um pouquinho aí da pergunta da Cida. Diz assim, ó, lá em Gálatas, que a lição trouxe: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega um evangelho que, valendo do que nós temos pregado, seja anátema. Ou seja, tem alguma coisa errada que aconteceu com a igreja de Gálatas, né? E aí, qual é a pergunta? Pastor, o que seria esse evangelho alternativo que eles estavam criando, né? Explica pra gente um pouco do contexto que eles estavam vivendo. O contexto de Gálatas, capítulo 1, é um contexto em que lida com a tradição judaica sobre a lei. Esse é o contexto hermenêutico ali, não é? Mas trazendo assim para os nossos dias, a gente encontra hoje dois grupos. Um grupo semelhante a esse, do contexto judaico, né? Que traz a ideia de salvação também pelas obras. Esse grupo diz que a salvação é pela fé, mas também é pelas obras. É o que esse grupo diz. Mas a gente poderia também trazer à tona um outro grupo existente, que é o grupo daqueles que já entram por um outro ângulo radical, que seria a ideia de salvação liberal. Aquela que não leva muito em consideração as responsabilidades da vida cristã,
renúncia do próprio eu, carregar a própria cruz, como a Escritura nos ensina. Pastor, então, esse grupo aí também seria um grupo radical? A gente pode chamar assim? Porque Isso. geralmente a gente acha que o grupo radical é aquele que é o fiel na lei, né? Aquele cara ali. Conservador. Isso, né? Você pode entender o radical no sentido conservador e o radical no sentido liberal. Liberal. Ele é radical para o lado liberal, né? Seria essa a ideia. Então nós temos esses dois grupos hoje, tanto na igreja quanto em outros movimentos, existem esses dois grupos. E a Escritura nos ensina o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele descrito em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e é de fé em fé, não é de fé em obras, é de fé em fé. E eu creio que nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Massa, Isso aí, legal. gente. Valeu, pastor. Pois é, então, pastor, a gente pode dizer que trazendo para os nossos dias não é uma realidade tão distante, né? Eles viveram isso naquela época, mas hoje também existem essas pessoas aí que criam evangelhos alternativos, né? Que se adequam pessoa, à sua né? própria vida, à sua realidade, né? Digamos assim. Então, nesse caso aí, você recebe o evangelho puro da salvação, mas por algum motivo as pessoas começam a receber agora outras ideias, outros contextos, e daí a gente vai ali perdendo um pouco da essência, A né? interpretação muda, né? Isso. De cada pessoa para... Isso, né? Isso mesmo. Mas sabe como acontece? Porque a gente pergunta, como é que a pessoa pode ter uma compreensão equivocada quando a determinada verdade é tão clara na Escritura? Isso tem muito a ver com aquela palavra que a gente chama de pré-concepção. A pessoa tem uma pré-concepção já pré-formada. Então, eu ilustro da seguinte maneira. Imagina um óculos de uma pessoa. Se o óculos é verde, a lente é verde, como é que eu vou enxergar todo o ambiente? Todo esverdeado. Se verdade. é azul, eu vou enxergar todo azulado. Se é vermelho, todo avermelhado. Se é amarelo, todo amarelado. Então, a pré-concepção é como se fosse a cor de uma lente, que a pessoa está utilizando para ver o mundo, interpretar tudo ao seu redor, entende? Então, aquele que olha para a Bíblia e não consegue enxergar além de salvação pelas obras, é como se ele estivesse usando a sua própria lente, a lente da sua pré-concepção. E assim também os demais. É por isso que existe na teologia a palavra hermenêutica, ou exegese. A hermenêutica é um estudo que não permite, melhor dizendo, a gente interferir no texto bíblico com a nossa pré-concepção. A verdadeira hermenêutica, aquela ferramenta, a hermenêutica pura mesmo, ela tem esse objetivo de impedir que eu macule a interpretação com a minha concepção, com o meu ponto de vista. Eu pensando aqui, não sei, o Calil também pode responder, mas assim, eu fico pensando, você recebe a mensagem do Evangelho. Depois de você passar ali, sei lá, uns 5 anos na igreja, você começa a mudar a sua visão sobre o Evangelho, né? E aí o pastor falou sobre essa questão da pré-concepção, né? Então, essa pré-concepção, a gente adquire ela por estudar muito a palavra ou por estudar de menos? Pra gente chegar a mudar de pensamento, né? Porque assim, se eu tô mudando de pensamento, ou eu tô estudando demais, né? Tô botando muito, ou eu não tô estudando nada e eu tô absorvendo alguma coisa em algum lugar. Olha, Nino, eu acho que eu tô falando demais, não estou não? Não, vai lá. Vai, Calil pode também. Pode falar. O Iago também. Eu diria o seguinte, todos nós temos um currículo existencial que a gente traz desde a nossa formação na infância. Então todos esses pressupostos, esse currículo existencial, eles vão formar nossa maneira de pensar, de ver as coisas, de analisar, de interpretar, não é? E quando a gente, depois que nós somos assim já adultos e a gente começa então a fazer as nossas próprias concepções e interpretações, nós somos influenciados por esse currículo existencial. A maneira como eu fui criado, né? Enfim, todo o meu histórico existencial mesmo. E agora o papel do Espírito Santo é o quê? É diluir isso. É retirar aos poucos as cores da lente, que eu mencionei agora há pouco, né? Para a gente conseguir enxergar o Evangelho na sua pureza, o máximo possível. Então eu diria isso, né? A gente tem um currículo, uma bagagem existencial que interfere na nossa maneira depois de interpretar e de ver o mundo, inclusive na própria Escritura. E o Espírito Santo tenta diluir isso nesse trabalho contínuo no coração e na consciência humana. Exatamente. Legal. Isso, eu ia até falar. Não é somente na Bíblia e nas interpretações que a gente tem da Bíblia. É como uma vivência total. Tudo que a gente faz, a gente já tem aquela bagagem, já pega aquela concepção do que a gente viveu e coloca nosso esclarecimento. Eu entendi disso.
Mas a outra pessoa do meu lado entendeu totalmente diferente, porque ela tem outra vivência, ela tem outra bagagem, então não seria diferente para a Bíblia, né? Para a interpretação da Bíblia. Mas isso é bem perigoso, assim, no questão da Bíblia, né? Se a gente faz isso, porque aí é a relativização, né? Eu vou achar que a Bíblia é de acordo com a... Porque nós somos produto do meio, né? A gente cresce, temos as nossas vivências, como vocês falaram. Mas com a Bíblia é possível ser assim? A gente pode fazer isso com relação à lei de Deus, ao que Deus pede, à obediência? A gente pode ter isso? Não, eu acredito dessa forma. Já você, Calil, pastor, Isso, Iago, é. vocês aí Isso seguem aí. da forma que vocês querem. A gente pode fazer isso com a Bíblia? Eu gostaria até de comentar, Iago. sobre isso. A visão hoje, principalmente das pessoas e especificamente de muitos jovens, por exemplo, quando a gente ingressa numa universidade, a gente vai lá e descobre algumas coisas e as pessoas acabam falando que a verdade ela é relativa. Então, a relativização de muitas coisas acabam, por exemplo, prejudicando a visão dos jovens de buscar essa verdade absoluta, né? Por exemplo, a própria lição vai trazer uma tirinha que eu achei bem interessante, que foi sobre um guarda de trânsito aí multando, né? Eu vi essa tirinha aí também. Aí diz assim, ó, amigo, você será multado por excesso de velocidade. Aí o cara retruca dizendo, seu guarda, essa é a sua verdade, não a minha. Aí ele responde, pois então também será preso por desacato. Ou seja, hoje o que nós vemos na sociedade em geral é a relativização da verdade. Isso tem prejudicado a visão de buscar a verdade, que na verdade é a verdade da Bíblia, a verdade em Jesus Cristo, a verdade absoluta, né? Então muitas pessoas acabam relativizando e fazendo uma interpretação pessoal e no achismo, eu quero que isso seja dessa forma, e não buscando aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Tentando adaptar a Bíblia a si e não se adaptando ao que a Bíblia diz. Hoje nós devemos fazer se adaptar ao que a Bíblia diz e não pegar o que a Bíblia diz e tentar adaptar ela aos meus gostos, né? Aos meus achismos. E, então, o problema hoje da sociedade é o achismo, a relativização da verdade. Da verdade, né? E uma das coisas também que eu acho, quando a gente fala sobre essa questão de cada um tem a sua verdade, que a lição trouxe na primeira página, ali na tirinha, é que Jesus, ele sempre ele orou pela unidade da igreja, né? A gente sabe que a unidade da igreja não é a gente propriamente pensar igual em relação a gosto. Mas quando a questão for a verdade, a gente ter uma linha só de raciocínio. Mas hoje, assim, o que eu vejo muitas vezes é que fulano tem a sua verdade, eu tenho a minha, o outro tem a dele. E de repente, pastor, a verdade ela só existe uma. Né? Só existe uma. Mas se a gente for parar e dar uma analisada, a gente percebe que mesmo dentro de uma comunidade cristã, seja lá qual for, dentro dela existe várias verdades, vários pontos de vista em relação a uma determinada crença. Né? E aí eu acho que é onde mora o problema. Né? Tem gente que diz assim, tem gente que fala exatamente isso. Não existe verdade. É o que alguns afirmam. Então você poderia responder. Então o que você acabou de me dizer? Não é verdade. Não é verdade. Pois é. Legal. Olha aí, né? Pastor aqui filosofando pra gente. Mas aí, gente, outro assunto também que a lição trouxe foi a questão da justificação, né? Paulo sempre quis mostrar para aquelas pessoas que não existia dois evangelhos, né? E é isso que a lição traz também, a antiga aliança, a nova aliança. Como era a justificação pela fé naquela época, né? O que mudou em relação ao passado na atualidade. Jesus não tinha vindo ainda, né? Como é que funcionava ali, pastor? Pois olha, primeiro, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, e lá em 1 Pedro, diz que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, se o Cordeiro já havia sido no projeto divino morto desde a fundação do mundo, não é? Então isso nos mostra que o projeto da justificação já estava antecipadamente estabelecido, antes mesmo da materialização do sangue de Cristo, derramado na cruz. E também em Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que não há remissão sem sangue não há remissão sem sangue. Então, isso, se sem sangue não é possível, então a justificação pela fé sempre foi um fato, mesmo no Antigo Testamento. Então vamos lá, veja bem, deixa eu ilustrar para vocês entenderem. Ao total foram cerca de 7 fases na aliança.
eu divido a aliança desde o Éden até o final dos tempos em 7 fases. A primeira fase foi Adão com seus descendentes, depois Noé com seus descendentes, Abraão e seus descendentes, Judá e seus descendentes, o próprio Cristo fazendo a inauguração, da tipificação do seu sangue, depois a igreja primitiva e a igreja remanescente no tempo do fim, né? Na primeira fase, Adão, o próprio Deus fez um sacrifício após o pecado. O que isso revela? Depois, quando Deus ele renova essa aliança com Noé e seus descendentes, quando Noé e seus filhos saem da arca, a primeira coisa que eles fazem, levantam um altar e fazem o sacrifício. Depois com Abraão, quando Deus faz a aliança com Abraão, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, a gente vê isso ali. E depois com Judá, o povo de Israel pelo deserto, fazendo sacrifícios, o tabernáculo, depois o santuário, depois o próprio Cristo, enfim. E hoje, com características do Novo Testamento, a gente continua na mesma linha, né? O cordeiro, o sangue, a justificação através de Cristo. Então veja, sempre foi pelo sangue. Sempre foi. Mas pastor, peraí, tem gente que vai dizer assim, Nino. Mas o povo de Israel saiu do Egito e foi para Canaã, mas eles não podiam entrar em Canaã sem antes passar pelo Sinai. Aí tento impor com essa ideia, a ideia de justificação pelas obras. Não, se eles tinham que passar pelo Sinai para receber a lei, porque a salvação também era pela lei, errado. Sabe por quê? No capítulo 20, onde está ali os 10 mandamentos, do verso 1 a 17, muita gente lê até o verso 17 e não lê mais. Mas na sequência, a partir ali do verso 24, 25, você vai encontrar uma coisa. Ó, primeiro, Deus dá a lei, os 10 mandamentos, do verso 1 a 17. Depois do verso 18 em diante ali, até o verso 23, você vai ver a maneira como esses mandamentos foram dados. Relâmpago, não é? O monte pegando fogo, tremor. Delimitado para ninguém subir e tocar no monte, né? Enfim. Foi uma forma de apresentar que trouxe um certo terror para o povo. O povo ficou assustado, pasmo com aqueles efeitos especiais, que embora especiais, mas eram reais, né? Mas aí por quê? Deus queria chamar a atenção deles. O povo que estava acostumado à linguagem do chicote, agora precisava de uma linguagem mais dura para dar atenção àquilo que era especial e que Deus queria transmitir para eles ali no Monte Sinai. O que Deus queria, desta maneira, apresentar a sua lei? Ele queria mostrar para o povo uma coisa. Primeiro, quando eles viram Moisés descendo com as 2 tábuas escritas em pedra, os mandamentos escritas em pedras, eles entenderam uma coisa. Na cultura egípcia, escrever na pedra, talhar na pedra, era sinônimo de eternidade. Por isso que os egípcios escreviam o nome dos faraós, o nome dos deuses, nas colunas, nos obeliscos, no teto, no templo, lá nos templos mortuários, inclusive nas pirâmides, porque eles queriam dar a ideia de eternidade. Se ele colocasse o nome dele, o faraó colocasse o nome dele ali talhado na pedra, ele seria eterno. Essa seria a ideia. Então, quando o povo de Israel viu as tábuas de pedra, e eles estavam acostumados com a cultura egípcia, quando eles viram os 10 mandamentos sendo escritos em tábuas de pedra, eles entenderam, é eterno. Vamos ver o que está escrito e que é eterno? Quando começaram a ler, colocaram a mão na consciência e disseram: meu pai, estamos perdidos. Já era, e agora? Fazer o quê? É como se eles tivessem feito isso, né? Estamos perdidos. E agora? Aí vem a ideia, peraí, se estamos perdidos, pra que Deus tirou a gente do Egito e trouxe pra cá? Se estamos perdidos de qualquer jeito, olhando pra essa lei que é eterna. Aí Deus então diz assim pra Moisés: Moisés, diga pra eles que não é o fim. Tem uma solução pra eles. Vão fazer agora um altar, levantar um altar e fazer um sacrifício lá no pé do Monte Sinai, após terem recebido a lei. E levantaram um altar, fizeram o sacrifício, é o que está no verso 24 em diante do mesmo capítulo. Ou seja, a solução é o Cordeiro. Isso. Para a lei que para a lei que aponta a situação real de vocês diante de Deus. Eu dando uma lida lá no Gênesis, eu percebi que assim que termina os 10 mandamentos, Deus já institui ali como seria o sacrifício ali, né? Isso. Do pessoal. E legal, né? Que em todos os momentos da história da humanidade, né? Sempre a solução é o Cordeiro, né? Aí, muito legal. E é isso aí, pastor. Então, já o senhor falou da lei aí, né? Da questão que desceram com... Aliás, Moisés desceu com os 10 mandamentos. A gente entra no assunto da lei, né? Porque a gente vê muito claramente essa questão da lei instituída aí, nesse momento. Mas a lei antes, como era? Sempre existiu a lei? A gente pode ficar com essa dúvida, isso, né, Nino? Deixa eu jogar essa pergunta, Cida. Deixa eu jogar aqui. O Calil tá calado, ele tá comentando pouco. O Nino vai problematizar, viu? Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte.
Dá 30 segundos para ele se preparar ali, que eu vou falar só mais uma coisinha. Pronto, beleza. Pode ficar à vontade, Eu vou pastor. contar aqui, vai, pastor, eu vou colocar Conte, aqui. O pastor conte. faz ali e Carlinhos já vai perguntando aí, né? É só para completar esse assunto sobre a justificação. justificação, é só como para era no completar. passado. Beleza. Isso. No próprio santuário a gente percebe isso. Por exemplo, tem pessoas que dividem pátio, santo e santíssimo. De fato existe essa divisão, mas alguns dividem para trazer a interpretação de justificação pela santificação, porque se santificação seria uma representação do pátio, santo, santíssimo. Alguns conseguem fazer essa tipificação de santo ser a ideia de santidade. Bom, no próprio santuário a salvação era pela graça. Quer ver? O que acontecia no pátio? No pátio, o sacrifício do cordeiro. Esse sangue era jogado onde? No santo e também no santíssimo. Ou seja, do começo ao fim no santuário terrestre a salvação era pelo sangue. E no juízo investigativo, o sangue novamente era derramado. Então, Massa. tudo pela graça, tudo pelo cordeiro, tudo pelo sangue. Massa, legal, legal. E eu compreendo exatamente assim, pastor. Por exemplo, as duas alianças para mim são recursos didáticos diferentes para explicar a única coisa que é a salvação por meio de um substituto. Então, antes através do cordeiro e depois o sangue de Cristo. Então, para mim fica muito claro que não são duas coisas distintas, diferentes. São meios didáticos que Deus usou, pelo menos na minha concepção. Se vocês tiver errado, podem me consertar. Que são meios diferentes de ensinar o mesmo propósito final daquilo. Entendeu? É isso mesmo. Isso, né? perfeito. A gente até debateu a respeito disso em outras lições, porque assim, há pessoas que acham que a primeira aliança era uma coisa e a segunda era outra. Então hoje nós somos salvos, que a graça existe, por exemplo, uma das coisas aí, né? Tem gente que acha, pastor, e vocês que estão aí ouvindo a gente, que a graça só se manifestou na nova aliança, ali com Jesus, né? Tem gente que não consegue enxergar a graça lá na antiga aliança, ali no Sinai. Tem gente que não consegue. Até a gente recebeu pergunta de pessoas aqui e tal, mas aí como o Calil acabou de falar aí, não são duas coisas. Era possível ver a graça lá nessa outra aliança lá atrás, né? Era nítido também, né? Exatamente. Um detalhe curioso. Agora a diferença da nova para a velha. A diferença tem a ver com a finalidade. A lei escrita apenas em pedras, apenas na pedra, não causaria nenhuma renovação interior. É no coração. Isso. Precisava ser exatamente no coração. Então, ou seja, a lei ela precisa atingir a sua finalidade. Qual a finalidade? De atingir o centro da rebelião, que é o coração. Que é o coração. Por isso que Deus promete também, né? Deus promete, não, vou escrever as minhas leis no seu coração. Faz sentido. Um confronto no coração. Inclusive a palavra coração aqui em Jeremias 31, 33 em diante, quando fala ali do coração, colocar a lei no coração e tal. Quando a gente vai para o capítulo 17, verso 1, a palavra coração ela aparece junto com a palavra altar, ou pontas do altar, ali do capítulo 17. Ou seja, o profeta está dizendo que os pecados de Judá estavam gravados nas tábuas do coração e nas pontas do altar no momento da idolatria. Nas pontas do altar. Ou seja, só existe uma maneira, depois vai falar da necessidade da reforma do templo, da renovação do templo, mas não há renovação do templo se não existir renovação do coração. Porque a raiz está aqui, ó. E é por isso que a lei precisa ser gravada no coração, para destronar o pecado do coração e tronar a lei do Espírito de Deus. Massa, legal, legal. Bom, né? Cida, deixa eu isso só... aí, quando ele pergunta assim, né, a gente fica tudo caladinho, né? Com medo de Não, porque o pastor começa a falar, eu começo a lembrar de um monte de coisa aqui. Perguntas assim. Muito bom, gente. Mas agora eu quero que vocês respondam a minha pergunta, né? Eu perguntei aqui, ó, como era, né, a questão da justificação, o pastor explicou de forma muito didática, né, pastor? Mas o senhor tocou no assunto da lei, né? A lei de Deus sempre existiu. Vou começar agora com o Iago de Itapajé. Beleza. Vai, Iago, responder essa pra gente. Sim. Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que sim, sempre a lei de Deus existiu, até mesmo no céu antes da criação da terra. Porque, por exemplo, nós pegamos o exemplo ali de Adão e Eva. A desobediência dele foi justamente por quebrar uma lei, foi ir contrário ao caráter de Deus. Porque a lei de Deus em si, quando foi dada a lei escrita em tábuas de pedra, quando foi dada ali no Sinai,
ela não invalidou, vamos dizer, a promessa anterior, ou seja, a lei de Deus sempre existiu, apenas a partir daquele momento que ela ficou mais explícita e escrita, mas ela já existia assim no céu. Por isso que quando Lúcifer se rebelia contra Deus, ele já quebra aí um mandamento, já vai contrário aos mandamentos de Deus. Então, por isso que ele foi expulso, e por isso que Adão e Eva no Éden, ao pecarem, ao comer do fruto, a desobediência ali, eles quebram os mandamentos de Deus, e era necessária a justificação pela fé naquele exato momento para resgatar eles ali daquilo que eles haviam quebrado, ou seja, a separação que havia feito ali por causa do pecado. Então sempre existiu, e até a lição vai trazer João capítulo 8, versículo 44, que fala que Satanás é o pai da mentira desde o princípio. Então, se ele é o pai da mentira desde o princípio, existe uma lei, vamos dizer assim, para dizer que aquilo é mentira. E ele quebrou aquilo. Então, nós podemos perceber na Bíblia que sempre a lei de Deus existiu e sempre vai existir, até mesmo na nova terra. Obviamente que talvez não seja assim escrita mais, mas vai estar escrito no nosso coração, conforme diz Jeremias. Esse é o propósito da lei de Deus, ser escrita em nosso coração, né? Massa, legal. No versículo que ele falou aqui, né, que diz assim, porque o diabo ele foi homicida desde o princípio. Então, se a gente fosse tentar quantificar o princípio, a gente não sabe, né, quando foi o princípio de todas as coisas. Mas aí a Bíblia diz que ele foi homicida. Homicida tem a ver com um dos mandamentos lá da lei de Deus, que é não matarás. Né? Então, assim, dá-se a entender que, de fato, que o fato de não matar é uma coisa que já pré-existia antes da história aqui na Terra, né? Pelo menos antes dessa fase, né? Que eles receberam as tábuas, né? Isso, Porque tem muitas pessoas que acham que os mandamentos de Deus, eles começam dali para frente, do Sinai para frente. Mas que não vê ali... Tem gente que diz assim, mas eu não vejo ali... as pessoas não guardam, por exemplo, o sábado, não existia, começou dali para frente, né? Tem pessoas que acham que o sábado não era guardado antes, mas quando a gente vai lá, lê texto, a gente percebe que o sábado era guardado, que as leis de Deus já estavam ali desde o princípio, né? E dando continuidade aqui, Cida, tem uma pergunta também que a lição trouxe que diz assim, no Éden, Adão e Eva tinham a mesma essência de Deus. E eles precisavam da lei mesmo assim? Né? Por exemplo, assim, deixa eu só pensar. Aqui só tem pergunta assim, tá? E vocês não têm pretexto para não responder, né? Que só tem... Assim, a lição, ela traz essa semana uma coisa que eu acho interessante. A lei de Deus, ela vem para frear também os nossos impulsos pecaminosos, né? Ele diz, não matem, não adulterem, né? não roubem. Então, beleza, como se eu botar um freio aqui, né? Porque se eu tiro a lei, meu Deus, o pecado vai, entendeu? O pecado vai abundar. E muita gente vê isso como algo ruim, né? Isso, assim, Deus é aquele cara ruim que só quer me proibir de fazer tudo, mas no final de contas é bom pra gente. Justamente. É algo que vai fazer bem pra gente, né? Nem pra ele em si. É algo mesmo pra frear, calma, isso aí não é bom pra você. Isso. Muito bom essa questão do que o Ricardo falou, né? Que Deus não se beneficia em nada, né? Tipo, se eu não matar, não é? Porque o caráter dele é justo, é santo, né? Deus não tem essa tendência. Isso. E as pessoas acham que é tipo um fardo fazer o que Deus pede, quando nós somos os beneficiados. É sempre bom pra gente. Principalmente, quer ver fardo, principalmente quando a pessoa gosta de cometer o pecado que tá na lei de Deus, né? Então o cara quando gosta ali tá bem complicado. Mas assim, aí vem essa minha pergunta. Se Adão e Eva têm a mesma essência pura ali, eles precisavam da lei de Deus mesmo assim? Porque, antes de vocês responderem, deixa eu só colocar um outro pensamento aqui. Eu imagino que havia um momento no céu, no universo, que o universo era perfeito. Mas havia uma lei. Mas não havia o pecado. Né? Entendeu? Tipo assim, como assim, gente? Então, às vezes, como é que a gente entende isso aí? E aí, Calil e Iago, vocês querem deixar logo o pastor comece? Deixar o pastor aí comentar primeiro. Então, vai, Iago. Pode ir. Deixa eu colocar então 30 segundos para ele aqui também, tá? Para vocês falarem. Deixa eu só beber um pouquinho do chá aqui. Eu vejo também que se não existisse a lei, não teria existido a transgressão. Então não teria sido aquilo errado, não seria o pecado ali. Então a lei sempre existiu. Não da forma material concreta ali de, acho que palpável, como os 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei, mas sempre existiu a lei. Eu vejo dessa... Eu pensei aqui no negócio, mas antes do pastor comentar, eu pensei aqui, justamente reforçando o que o nosso amigo aí falou, no direito penal existe no artigo, por exemplo, que diz assim, não há crime sem lei anterior que eu defina. Então, para dizer que aquilo é pecado, dizer que aquilo é crime, por exemplo, tem que ter uma lei anterior que defina aquilo. Aí cabe justamente isso. Por mais que no Éden não tínhamos assim uma lei explícita, escrita,
mas já tinha uma lei implícita dentro de Adão e Eva, caso, por exemplo, se desobedecesse a Deus, eles estariam em transgressão ou estaria separado de Deus. Então, por isso que, mesmo eles tendo a essência de Deus, tendo a imagem e semelhança de Deus, eles precisariam sim da lei, justamente porque a lei ia, como o próprio Paulo fala, a lei serviu de aio, ou seja, nos conduz, e a lei sempre ia ser um espelho para mostrar para eles, por exemplo, se por acaso eles viessem a transgredir, sabesse que estariam num caminho ali errado. A lei é como se fosse um espelho para nos mostrar os nossos pecados, né? E saber que nós precisamos do Salvador, por isso que a lei nos conduz até Jesus Cristo. Muito bom. Ok, vamos lá. É o Até seguinte. o Google respondeu aí agora. Pois é, ele vai querer responder. Até agora. o Google Ok, quer vamos participar lá, agora, Google. gente. Pastor, eles responderam aí, viu? Bem assim, deixaram pro senhor aí. Uma raspinha pra mim, né? Um raspinha. Tá bom, olha, é o seguinte. Não existe liberdade se não existe lei. A lei, ela existe em finalidade da existência de seres racionais e livres. Então não existiria liberdade se não existisse lei. Vou dar um exemplo. Eu estava dando um estudo bíblico para um doutor em física e ele me fez a seguinte pergunta: por que Deus criou a possibilidade do mal? Porque a existência da lei é a possibilidade do mal. Por que Deus criou a possibilidade do mal? Ele poderia ter criado apenas o bem. E mais, se ele sabia, por exemplo, que Adão iria pecar, que Lúcifer iria pecar, embora esse não seja o nome exato dele, tá? Um título atribuído a ele. Por exemplo, Deus está criando Lúcifer ali. E de repente ele olha para o futuro e vê a desgraça que esse anjo vai causar no universo, especialmente na Terra. Então Deus não poderia parar e criar outro ser que não tomasse as mesmas decisões que Lúcifer tomou ali. E Adão e Eva a mesma coisa? Bom, aí a minha resposta é a seguinte para isso. A resposta é que se Deus tivesse olhado para o futuro e observado a desgraça que Adão ou que Lúcifer traria, e ele tivesse interrompido essa criação e criado outro ser que não usasse a sua liberdade dessa maneira, então nós seríamos escravos do bem. Mesmo que fosse o bem, nós seríamos escravos do bem. Então não existiria liberdade. E a lei seria apenas uma... Como é que eu posso dizer? Uma falsa concepção de liberdade. Entende? Então não existe liberdade se não existe lei. E se Deus tivesse interferido na história, não criado esse ou aquele porque iria causar esse tipo de coisa, Deus estaria manipulando a história e nos escravizando ao bem. Agora um detalhe curioso. Hoje nós, seres humanos, pecadores, né? Nós temos tendências, propensões para o bem ou para o mal? Eu acho que naturalmente é pro mal. Eu tenho certeza, para o mal. É verdade. Naturalmente, totalmente, absolutamente para o mal. Mas não era a mesma coisa com Adão e Eva. Adão e Eva antes, veja, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus disse assim, quando Deus criou Adão ali no sexto dia, ele disse assim: eis que tudo é muito bom. Ou seja, eles eram um reflexo do bem que existia em Deus, do bem que existia em Deus. Então Adão e Eva, se eu posso usar essa não seria a palavra adequada, mas se eu usar essa palavra, a tentação, eu diria: Adão e Eva eram tentados a fazer o bem, nunca fazer o mal. Então a tentação de Adão e Eva era de fazer a vontade de Deus. A sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Essa era a tentação. Se nada interferisse, né, sempre seria pro lado bom, né? Sempre, exatamente, porque a tentação, veja, na mesma força que temos para fazer o mal. Isso. Era a tentação de Adão e Eva em fazer o bem, e somente o bem, porque era o bem que existia neles. Percebe? Então, a lei de Deus no Éden era o prazer deles. Mas aí, pastor, mas se era o prazer deles, por que eles pecaram? Bom, eles pecaram não foi por tentação de pecar, por propensão de pecado, melhor dizendo. Não era eles não pecaram por propensão ao pecado. Eles pecaram por escolha deliberada. E é por isso que o pecado se torna injustificável. Não dá para justificar o pecado. Ah, entendi. É injustificável. Então, por exemplo, Lúcifer teve falta de alguma coisa no céu? Teve falta de alguma coisa? Não. Não, de jeito nenhum. Ele era o mais exaltado ainda, tinha até mais do que precisava.
Adão e Eva, eles tinham falta de alguma coisa no Éden? Não. Não também. Por isso que o pecado é injustificável. Porque foi por escolha, não por propensão ou tentação. Ah, entendi. Muito bom aí, não, Muito gente. bom, já né? Finalizou assim. fica todo mundo assim olhando. Assim, olhando, aprendendo, né? Então, É assim, isso. isso explica muita coisa, né? Pelo que o pastor falou aí agora aqui pensando, isso explica muita coisa do porque não se justifica pecado, né? Por conta dessa questão, não havia propensão. Hoje é diferente, hoje nós somos tentados, existe a vontade de fazer. E mesmo assim o mal. escolhemos, né, pastor? Isso, Ainda é. temos o- É verdade. O fato de a gente ter uma natureza não quer dizer que a gente vai se jogar no pecado, né? Isso. Então, assim, agora é como se fosse a coisa inversa. Eu tenho a vontade de fazer o mal, mas agora Eu posso o Espírito querer fazer Santo o bem. me tenta para fazer o que é bom, É né? por isso que vem a ideia do Espírito Santo escrever os mandamentos No nas coração. tábuas de carne do coração. É o Espírito Santo combatendo o mal que existe no coração humano, Uhum. né? Escrevendo a lei de Deus no coração. Mas essa lei não é escrita com tinta. Essa lei é escrita com amor. Eu diria com a tinta do amor. A Escritura diz assim, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o senso de gratidão no coração é tão grande. Aí vem até aquela questão. Se eu não sou salvo pela lei, pelas obras, então para que eu tenho que guardar a lei? Para que guardar a lei? A resposta está em Mateus capítulo 5, verso ali 14, 15, 16, que diz que é para glorificar a Deus. O senso de gratidão no coração é tão profundo, é tão grande, é tão vasto pelo que ele fez por mim. Não é? Porque eu era um perdido para sempre. Mas Deus me salvou, Ele me resgatou e com a sua vida. E com sua vida. Foi caríssimo, muito caro. A graça hoje ela é de graça, De graça. mas custou um preço. E alto, né? Custou um preço. E muito alto. Gente, vocês falando aí sobre essa questão dos mandamentos, né, da lei, aí a lição também trouxe, até num tema assim, né, mandamentos são promessas. Eu achei bem interessante essa questão, né, que os mandamentos é assim, não faça, mas à medida que a gente se aproxima de Deus, né, tipo, como eu posso exemplificar, né, ele vai colocando o caráter dele Deus em entre nós, nós. e aquilo se torna uma promessa, né, como você não vai fazer. Ele diz não roube. Então, quando a gente vai se aproximando de Deus, ele está dizendo assim, ó, você não vai roubar, você não vai adulterar. Então, eu achei muito interessante que cada mandamento é uma promessa que Deus nos dá. Cida, você falou uma coisa bem legal, ó. Quando eu estou distante de Deus, é apenas uma ordem divina. Isso. É apenas uma ordem divina. Não vai roubar. Mas quando eu me aproximo de Deus, deixa de ser uma ordem divina e passa a ser uma ordem minha. Eu não quero roubar. Massa. Olha a diferença. Por isso que Paulo fala da luta do espírito e a carne, né? Em Romanos capítulo 8. Porque quando a lei ganha vida no coração, sempre pelo senso da gratidão, o amor a Deus, a presença, a unção do Espírito na vida, é eu agora que começo, mesmo tendo uma natureza propensa para o mal, mas a minha vontade é a de vencer o mal que está no meu próprio coração. Torna mais É isso. natural, né? Assim a gente Isso. seguir esse caminho. Exatamente. A ideia de Jeremias, lá 31, quando fala assim, eu escreverei, ó, Deus é quem vai escrever a lei no coração, né? E a ideia é o seguinte, é Deus executando a ação, é Deus tendo a ação de colocar a lei no coração, tirar da pedra para colocar no coração do ser humano, ou seja, no coração significa na vida do ser humano, na vida cotidiana, para que a obediência seja natural. Natural, massa. Muito bom. Natural. Calil e Iago, eu vou perguntar agora para vocês, né? O pastor vai descansar um pouquinho agora. Mas assim, como a lição, né, trouxe essa mudança de concepção sobre a lei? Como foi importante essa lição, né? Porque para mim, eu achei muito bacana, muito especial essa questão da promessa. Que não é só ordem, é também uma promessa. E à medida que eu me aproximo dele, isso vai sendo natural em meu coração. Como mudou a sua concepção sobre a lei, a lição? Iago quiser responder logo primeiro, tava mais calado ali. Iago? E aí, Iago? Tá bom. Responder. Uma das coisas que quando eu comecei a estudar esse tema de justificação pela fé, foi um dos temas que eu procurei me aprofundar há um pouco tempo atrás, e gosto bastante desse tema, foi que eu aprendi que nós obedecemos não para ser salvos, mas por estarmos salvos, nós obedecemos. E por isso que o próprio Jesus disse que, se me amais, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, a atitude de obedecer a lei de Deus, a atitude de obedecer os mandamentos de Deus, não é uma atitude porque eu quero obedecer para me ser salvo.
mas por estar salvo, por aceitar a graça dele, mediante a fé em Cristo Jesus, eu acabo fazendo isso por consequência. Então, uma das coisas que me abriu na mente no tema de justificação pela fé foi entender até mesmo aquele texto que a própria Ellen White menciona, que justificação pela fé é Deus lançando a glória do homem no pó da terra e fazendo pelo homem aquilo que ele jamais conseguiria fazer. Então, esse tema abriu minha mente bastante. E hoje nós podemos entender que a salvação é unicamente pela graça e nós obedecemos por estarmos salvos em Cristo Jesus e por amor a Ele. Não para nós sermos salvos, mas por amar a Ele acabamos obedecendo àquilo que Ele nos pede. Né? Legal, muito bom. E por isso é bom a gente estar sempre em comunhão com Deus e alimentando esse lado, né, de conhecer mais a palavra, porque, como o pastor falou, quando você está próximo, você fica mais propenso a fazer as coisas boas sem ter aquilo... Ah, não, Deus está me proibindo disso de novo, mais isso? Já me proíbe de tanta coisa? Não, depois se torna natural. É algo bom, você está aqui no dia a dia, não vou fazer isso. Aí você já nem percebeu tanto, já está fazendo algo bom ali. Não se torna mais aquele algo tipo criança com o pai, né? Você não acha que é um fardo pra você, tipo né? o pai, não, você não vai fazer isso. Não, depois que cresce você já vê, não, aquilo ali foi bom pra mim. Meu pai me ensinou daquela forma ali, realmente hoje pra mim isso é algo benéfico. Então quando você entende isso, se torna algo maravilhoso. Deus é perfeito exatamente por isso. Ele dá o livre-arbítrio, mas ele também diz ali, aquilo ali não é um caminho bom. Mas você pode ir, mas vai ter consequências ali do pecado. Então, quando você tem essa comunhão, você acaba percebendo que é algo sempre bom seguir os caminhos de Deus. É como, por exemplo, o casamento. Sim. No que você falou, no casamento, se eu não amo a pessoa que estou casado, é um fardo para mim eu não poder sair com outra pessoa. É um fardo. Mas se eu amo, pelo contrário, é um prazer poder rejeitar todas por ela. Pois é. Ô Cira, antes de a gente só dar continuidade aqui, tem uma coisa que a gente estava discutindo, a gente sempre estuda a lição, né? Eu nunca estudei tanta lição na minha vida como nesse Sempre Texto agora. Né? Então, assim, a gente vai estudando e tal. E, de fato, eu tenho aprendido muita coisa. Cada pastor que está aqui, cada pessoa que está aqui, traz coisas que somam com aquilo que a gente tem estudado. E uma das coisas que a gente estava discutindo hoje, antes daqui do Sempre Texto, é que a lei de Deus deve estar grifada em algum lugar que Cida grifou e mostrou para mim. A lei de Deus, ela quando eu começo a obedecê-la, é tão benéfico para minha vida que isso reflete até mesmo na sociedade, né? Então, Sim. assim, a lição trouxe a respeito disso, que isso, ela fala é didática, caráter, né? isso. É civil, pedagógica, né? E também moral. Moral, entendeu? Então, assim, eu tô cumprindo a lei de Deus. Imagina, uma pessoa que não rouba num país onde corrupção é para tudo quanto é lado. Entendeu o impacto? Entendeu? Então, assim... porque às vezes algumas pessoas podem achar assim, né? Como eu já ouvi que esse negócio de lei é só para cristãos, né? Mas a lei também tem essa função moral na sociedade, civil, né? Justamente, né? Então, assim, é algo bom pra gente. Então, quando Deus ele dá aqui alguma ordem em relação à saúde, por exemplo, teve na semana passada, a gente estava discutindo aqui e um pastor falou que um cara disse: pastor, vocês na igreja podem fazer isso? Por que vocês não podem fazer isso? Tá? Entende? Então tem gente que de fato, tipo assim, Deus, eu quero viver uma vida, mas sem que o Senhor me proíba de nada, entendeu? Só que quando Deus ele proíbe, ele diz: cara, por aí não vai proibir, por aqui é melhor. Então isso reflete na minha moral, né? Reflete no meu coração, no caráter, e reflete também de maneira pedagógica e também na sociedade. A sociedade vai perceber isso aí. As relações sociais, né? Muda muito. Muitas vezes você tá num emprego onde tem gente que faz coisas erradas. Essa pessoa, pelo seu testemunho, as pessoas olham pra você e dizem: rapaz, não, ali não, ó, o cara ali, né, ele... Entendeu? Então, isso é top da lei de Deus. Né? Interessante também, né? Porque geralmente, eu sempre escutei isso, né? Quem estuda a Bíblia, ele tem um comportamento diferente, né? Tanto é que quem se diz cristão, quando comete alguma coisa, alguém fala: né? E diz que é cristão. Diz que é cristão. Porque entende-se que a gente que segue a lei de Deus, né? Tem que ter um comportamento diferente. Os princípios, né? Mude a nossa relação. Agora, como que isso ganha vida dentro da gente, dentro do povo de Deus? Dentro dos filhos de Deus. Como é que isso ganha vida dentro do ser humano pecador, que vivia uma vida toda errada e de repente agora ele se desperta para uma nova vida? Através, acho que foi você que falou, Cadu, através do relacionamento. Não existe outra maneira mais eficaz. E sabe o que é curioso? O próprio Deus que é santo, ele pega a sua habitação santa para morar no meio de pecadores.
Essa é a ideia de Êxodo 25, verso 8, quando diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A palavra santuário ali significa lugar santo, e a palavra, lugar sagrado. E a palavra habitar no meio deles, a palavra habitar significa habitação permanente. Então é Deus dizendo assim: eu quero ver. Olha que interessante, um mundo caído, com seres humanos pecadores, rebelados, e um Deus santo mandando fazer uma moradia santa, mas para habitar no meio de gente impura, gente pecador, né? E de maneira permanente. Aí você vai ver em Colossenses capítulo 1, quando fala assim, falando de Jesus, que ele habitou entre os homens, a palavra habitar ali no grego significa literalmente tabernaculou, dizendo que Jesus tabernaculou entre os homens, que traz a ideia de Moisés lá do tabernáculo, da habitação de Deus no meio do povo através do santuário. É Deus querendo se relacionar, estar próximo. E tem uma palavra hebraica, quando fala da aproximação de Deus com o ser humano, que pode ser traduzida como íntima. É Deus querendo ser íntimo com a humanidade. Aí vem a questão, né? Vocês falaram aí quando alguém pergunta, indaga, por que pode isso, por que não pode aquilo, por que... A maneira mais correta e eficaz não é dar uma instrução moral sobre a lei, mas colocá-lo nos braços de Cristo. Aí você coloca ele nos braços de Cristo, você diz assim, ó, se lance aos braços de Cristo e você vai entender. Depois me diz. Depois me diz. Aceita Jesus aí, depois me diz. Daqui a pouco é ele voltando dizendo assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Legal. Gente, a gente tá chegando ao final do Sem Pretexto, né? Porque se deixar a gente conversa aqui, vai conversando e a gente não percebe o tempo, mas chegamos ao final do Sem Pretexto. E eu queria que vocês, não precisa ser na ordem assim, né? Que podemos começar também pelo Iago, falasse o que a pessoa, sempre faço a pergunta no final de cada podcast, né? O que quem está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube, tem que sair daqui aprendendo, né? Qual a lição que você deixa para a pessoa que está assistindo, o ponto alto da lição para vocês aí. O que é que vocês acham? Eu vou começar primeiro pelo Iago. Certo. Vocês aí que estão nos assistindo, o ponto principal dessa lição é que nós somos salvos pela graça de Cristo. A lei é necessária, sim, para nos mostrar o pecado, é como se fosse um espelho para nos mostrar aquilo que nós precisamos. Mas, obviamente, que nós obedecemos a lei não para ser salvo, não como um método de salvação, mas por estarmos salvos, nós obedecemos e por amor a Jesus, nós obedecemos a lei dele. Então, o ponto principal dessa lição é que todas as coisas que a Bíblia apresenta sobre lei e sobre essas coisas que nós estudamos, nos refere a uma única pessoa e nos aponta para Jesus Cristo. Então a ideia principal é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós precisamos estar ligados com Ele para nós termos essa obediência à sua lei. Legal. Eu? Posso falar? Antigamente eu olhava assim, o pastor fez uma pergunta e... Não, senhor. Outro pastor perguntou, quantos aqui estão salvos? Aí eu, não estou salvo não. Aí teve um que levantou e eu, tá se achando aí, né? Tá se achando que é salvo. E a gente basta aceitar, e como o Iago falou, nos basta aceitar isso. Então é algo muito simples, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E se nós aceitarmos esse chamado, nós estaremos logo no céu. Então tudo que Deus coloca como lei nunca vai ser algo ruim, nunca vai ser algo negativo do seguinte maneira, como muita gente chega pra mim, com certeza pra vocês, não, por que tu não faz isso? Não, esse cara não pode fazer isso, nada disso. Deus é esse, Deus chato é esse. Mas não, quando você se aproxima, você vê, como o pastor falou, se aproxima de Deus, depois tu chega aqui e me diz, né? Aqui que a gente vai conversar e ver quanto é maravilhoso isso tudo. Eu, né? Então eu vou olhar para a câmera, posso? Pode sim. Vou olhar para a câmera. Olha, eu diria o seguinte. A razão da desgraça em que nós vivemos hoje é pela desobediência. O centro da decadência humana e da morte é a desobediência humana. E o caos da vida, no contexto em que nós vivemos hoje, é por causa da desobediência humana.
Então eu diria o seguinte, que a ação mais importante, mais central da parte de Cristo é justamente anular essa desobediência através da sua obediência perfeita. Jesus obedeceu a lei perfeitamente para acreditar a nós, por nós, a nossa deficiência na obediência. E Ellen White diz isso. No livro Desejado, na página 762, vocês podem conferir isso lá, ela vai dizer assim que é pela obediência de Cristo, é pela santidade de Cristo, é pela perfeição de... Opa, pode rir. pode continuar. É que foi muito impactante, né? Tudo de Cristo é que nós somos aceitos e considerados, mesmo não sendo considerados justos. Então a desobediência humana que causou toda a ruína da transgressão foi quebrada na obediência de Cristo e no sangue de Cristo. Obrigado. É isso aí, gente. Então chegamos ao fim, né, Nino? Pois é. Chegamos ao fim de mais um Sem Pretexto. Eu disse que ia passar assim rapidão. Eu não acreditei. Eu disse, gente, vai passar rapidão. A gente tá conversando ali, mas a coisa passa muito rápido. Então, pra gente foi um prazer, viu, pastor Gilberto Tais, Calil Dantas, o Iago Salles. Muito obrigada pela participação de vocês. Já estão convidados para outros momentos aqui com a gente. Com Próximo certeza. trimestre já vem aí, já vou adiantar que o tema é top, é sobre top. sexualidade. Pois é. Então aí, muito legal. Então, um prazer ter a participação de vocês aqui e a gente fica por aqui, né, Nino? Isso, lembrando para você que está assistindo a gente agora aí pelo YouTube ou Facebook, eu quero dizer para você que você também pode sim acompanhar o podcast dessa lição aqui lá nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, se você tem o Deezer, o Spotify, o Apple Music ou o Google Podcast, corre lá e pesquisa lá Sem Pretexto e começa lá a ouvir o debate dessa lição, não só dessa, mas também das outras lições que foram gravadas até agora. Então, se você está fazendo aí o serviço de casa, se preparando para o sábado, indo para o trabalho, dirigindo, então aproveita aí, liga lá o podcast e você vai poder ouvir na íntegra o debate dessa lição e de outras também. Então, corre lá. É isso aí, gente. E mais uma vez eu lembro, nos acompanha nas redes sociais, é só procurar por Adventista Ceará e no canal do YouTube se inscrever para ser avisado, né, sobre tudo em primeira mão. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Até mais.